Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito de uma possível contradição entre Tiago e Paulo. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que essa é uma das contradições bíblicas e prova de que a Bíblia é um livro que não merece confiança devido às suas diversas e muitas contradições. Pois bem, hoje eu vou focar em alguns textos que são utilizados para afirmar que há uma contradição entre Paulo e Tiago, tá bom? Então eu gostaria que você acompanhasse comigo com a sua Bíblia aberta, tá? Eu vou ler aqui com você o versículo do capítulo 2 de Tiago, tá? Tiago, capítulo 2, versículo 24, e depois eu vou ler com vocês Efésios, capítulo 2, versículo 9. Então nós vamos ler Tiago, capítulo 2, versículo 24, e depois Efésios, capítulo 2, versículo 9. Então, já pausa o vídeo, pega a tua Bíblia ou o aplicativo, não sei, acompanha comigo aí para você verificar, examinar se o que eu vou falar aqui de fato está na Bíblia ou não, tá bom? Vamos lá. Quando nós estamos aqui no capítulo 2 de Tiago, no versículo 24 diz assim, preste atenção. Vede, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Vou repetir. Vede, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Agora, quando nós vamos para Efésios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: não por obras, para que ninguém se glorie. Bom, pronto, preciso dizer mais nada, não é? Está aqui provado a contradição que há na Bíblia. Tiago falou uma coisa e Paulo falou outra. Será mesmo que isso é verdade? Será que esse argumento ele é válido e ele é verdadeiro? Não, gente, não é. Pegar esses dois textos e colocar um contra o outro, desprezando o seu contexto, é desonestidade intelectual, é uma tentativa de colocar a Bíblia em descrédito e é de uma ignorância tremenda, tá? E eu vou mostrar para vocês. Eu vou provar para vocês como o apóstolo Paulo e Tiago estão falando exatamente a mesma linguagem, o mesmo assunto. Preste atenção comigo. Vamos aqui para Tiago, tá bom? Olha só, capítulo 2 de Tiago, versículo 14. Tiago diz assim: meus irmãos, que proveito tem se alguém disser que tem fé e não tem obras? Ou seja, Tiago está dizendo, para que serve alguém, né, que proveito? O que há de bom em alguém que diz, eu tenho fé, mas não tem obras? Ele diz assim, porventura a fé pode salvá-lo? Opa, aqui é que pega. Mas Paulo está dizendo que nós somos salvos pela graça e não por obras. Aliás, pela fé, não é? É pela fé. É porque é pela graça, não é por obras e tal. E aqui Tiago diz, porventura a fé pode salvá-lo? Aí Tiago, preste atenção. Antes de você pegar um texto, já se apressar para entendê-lo ou interpretá-lo de qualquer forma, você tem que pegar esse texto e examinar o seu contexto, tá? Para que você possa então conseguir entender sobre o que o texto está falando. Alguns textos você vai conseguir compreender se você ler o contexto anterior ou posterior, né? O que vem antes ou o que vem depois. Aqui Tiago vai desenvolver a respeito dessa fé, tá? Que nós podemos dizer que é a fé verdadeira e a fé falsa. Tiago vai desenvolver sobre ela. Note o versículo 15. Ele vai dizer assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem necessidade do sustento diário, versículo 16, e alguns de vós, né, ou algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? Então veja que Tiago ele desenvolve sobre essa fé que não salva, que é a fé sem obras. Preste atenção. Tiago em nenhum momento está ensinando que as obras salvam. O que Tiago está tratando aqui é da verdadeira fé e da falsa fé. O que é a verdadeira fé? A fé que é comprovada
por obras, ou seja, a fé que produz obras. E ele dá um exemplo. Se o irmão está nu ou tem necessidades, né, precisa de alguma coisa, e você, podendo ajudar, simplesmente diz, vá em paz, ou seja, você deixou de ajudar e socorrer aquele irmão, que proveito tem essa fé? Então, veja que o versículo 14 ele diz, meus irmãos, que proveito tem alguém que disser ter fé e não tem obras? Aí ele cita um exemplo. Se um irmão estiver nu, não é? Ou tiver necessidade e for até você e você simplesmente disser, vá em paz, Deus te abençoe, ou meu irmão, Deus acompanhe você, mas você pode ajudar e não ajuda, que proveito tem essa fé? Você está entendendo como Tiago não está entrando em contradição com Paulo e nem está ensinando que as obras salvam, mas ele está ensinando a respeito da verdadeira fé que gera obras boas. Continua aqui. Olha só. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então veja que o tempo todo Tiago está ensinando sobre a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela não é uma fé infrutífera, ou seja, que não produz frutos. A fé verdadeira, ela produz fruto na vida de uma pessoa. E esses frutos são as suas obras. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Agora aqui nós vamos pular aqui um pouco e vamos para o versículo 24. Você pode ler tudo e falar de Abraão, né? Das obras de Abraão e tudo mais. Vamos lá, versículo 24. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Bom, nós já vimos aqui que Tiago não está ensinando que as obras salvam. Mas ele está tratando e desenvolvendo a respeito da fé verdadeira que é evidenciada por obras. É mais ou menos o seguinte. Você é um cristão verdadeiro? Sim. Como é que alguém pode saber, ou você mesmo pode saber que é um cristão verdadeiro? Pelos frutos que você produz, por suas obras. Lembra que Jesus falou que a árvore boa, ela produz bom fruto, e a árvore má, ela produz um fruto ruim? Então, é a mesma coisa que está sendo tratada por Tiago. A mesma coisa que Jesus falou, e vai ser a mesma coisa que você vai ver, o apóstolo Paulo vai falar também. Vamos aqui para o capítulo 2 de Efésios. Agora você vai ver como Paulo está falando exatamente da mesma coisa. Lembra que Tiago está descrevendo uma fé verdadeira que é evidenciada por obras. Ele não está dizendo que as obras salvam, mas ele está dizendo que a fé verdadeira, ela gera, não é, obras boas, do tipo acudir os necessitados, alguém que está nu, que está precisando de alguma assistência, e a pessoa então vai lá e socorre. Então essa obra boa, ela é característica de uma fé verdadeira. Veja o que Paulo fala. Se nós formos para a carta aos Efésios e nós isolarmos o versículo 9 do capítulo 2, né, e dizermos, olha, veja o que diz Efésios capítulo 2, versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Você está vendo? Paulo disse que não é por obras. Mas Tiago, capítulo 2, versículo 24, diz que as obras, não é? Que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, se você isola esses dois textos, realmente, ao que parece, há uma contradição, um conflito de ideias e de ensinos. Só que você não deve desprezar o contexto, como eu bem disse no início do vídeo. Quando você lê o versículo 8 do capítulo 2, Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É pela graça. Não é por obras, é pela graça. E é através da fé, é pela fé. E isso não vem de vós, pois é dom de Deus. Aí vem o versículo 9. Note que para ver o versículo 9, automaticamente, não é? Você tem que lembrar que veio um versículo anterior, versículo 8. Paulo está tratando da fé, da salvação que é pela graça. É pela graça, ponto. Versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Agora leia o versículo 10, que Paulo vai falar exatamente a mesma coisa que Tiago ensinou no capítulo 2. Veja o que Paulo diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Paulo está falando a mesma coisa que Tiago. Em uma linguagem até mais difícil de ser entendida, mas que quando você presta atenção, quando você lê o texto e o seu contexto, você consegue compreender que eles estão falando a mesma coisa, o mesmo assunto. Tiago diz, para que serve uma fé sem obras? Ele está confrontando os irmãos e ensinando eles, olha, a fé verdadeira, ela é uma fé que gera obras. E Paulo está dizendo o quê? Olha, a salvação não é por obras, mas pela graça. Pela graça. E a graça
ela gera obras. A fé verdadeira, ela gera obras. Por isso, versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Paulo está falando a mesma coisa que Tiago está falando, e Paulo e Tiago estão falando exatamente a mesma coisa que Jesus disse. Pelo fruto, aí você vai conhecer a árvore. É muito simples. Mas quando você examina o texto e o contexto, você não pode pegar o capítulo 2 de Efésios, versículo 9, e arrancar do seu contexto, trazer para um ringue, pegar Tiago capítulo 2, versículo 24, arrancar do contexto, trazer para um ringue e começar uma briga entre esses versículos. Você não pode fazer isso. Isso se chama desonestidade intelectual. Isso aí é uma desonestidade, é uma tentativa de jogar a Bíblia em descrédito. Em descrédito. Porque quando você examina o contexto, você consegue compreender que eles estão falando do mesmo assunto. A fé verdadeira, ela é evidenciada por obras. Essas obras, elas não salvam. É pela graça. Agora, tem uma fé aí que atua, e essa fé, ela é comprovada através do que fazemos, através do testemunho, através das nossas obras. Então, é basicamente a mesma coisa, gente. Não há nenhuma contradição, absolutamente nenhuma contradição entre esses dois textos, entre essas duas cartas, entre esses dois autores do Novo Testamento. Nenhuma contradição, absolutamente nenhuma contradição. Tá? Só lembrando vocês, toda sexta-feira nós vamos estar aqui participando, o professor Otto Borges, o pastor Reiner, o presbítero Pedrosa, e nós aguardamos pelo nosso querido irmão Marcos Fernandes poder também estar participando com a gente. Nós vamos estar trabalhando algumas questões e na próxima sexta, se Deus quiser, nós vamos estar abordando algumas aparentes contradições que existem na Escritura, trazendo assim uma melhor compreensão, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido que não há nenhuma contradição entre Paulo e Tiago, tá? Não forcei a barra, eu simplesmente li os textos, mas também li os contextos para você e com você, e você pôde acompanhar aí comigo, tá bom? Um abração para você, comenta aqui se você entendeu. Se você não conseguiu entender, comenta aqui também que eu posso fazer um vídeo até mais trabalhado, mostrando a tela do computador, mostrando os textos, para que você possa compreender. Um abração, Deus abençoe vocês.